Você acha que a arte pode servir a um propósito maior do que ela mesma? Independente de você ter uma opinião formada sobre ou não, o vídeo de hoje é para você e eu espero contribuir para algumas reflexões por aí. Bom, quem me acompanha pelo Instagram com certeza sabe, mas aqui no canal do YouTube eu nunca mencionei isso. Eu tenho feito aulas de arte há cerca de um ano. Essa é a realização de um desejo bem antigo meu e tem me trazido muita alegria. E nessas aulas, a partir disso, eu comecei a me interessar em estudar também sobre arte, né? Artistas, movimentos, tudo que envolve esse mundo. E me interessar cada vez mais por histórias e por propostas dentro dessa temática. Era algo que eu já fazia antes, né, de fazer as aulas de arte, mas que agora ganhou um significado um pouco maior para mim. E se você mora aqui em Curitiba, eu gostaria inclusive de recomendar a Biblioteca Pública do município, que fica no centro da cidade. E eles têm dentro dessa biblioteca uma seção bem ampla sobre arte, várias formas de arte, inclusive fotografia, cinema, pintura, música e várias outras coisas. E como em toda biblioteca pública, né, é possível pegar os livros gratuitamente, pegar eles, levar para casa. E quem gosta de arte sabe o quanto os livros de arte são caríssimos. Então, não só eles têm uma seleção de livros que a gente não encontra mais em outros locais, ou que quando encontra são livros muito caros e praticamente inacessíveis. Na primeira vez que eu fui até lá, eu fiz o meu cadastro e trouxe para casa sem muito prestar atenção sobre, mas acabei trazendo para casa dois livros que falam sobre o mesmo tema, que é a função terapêutica da arte. Vou mostrar para vocês aqui. O primeiro que eu peguei, na verdade, foi esse azul aqui, que é o Arte como Terapia, dos autores Alain de Botton e John Armstrong. E peguei também O Mundo das Imagens, da Lise da Silveira. Como vocês sabem, eu sou psicóloga, então muito me interessa, né, essa questão do uso da arte como uma terapêutica e acompanho já artigos, exposições e coisas relacionadas ao trabalho da Nise da Silveira desde a época da faculdade. Então, quando eu vi esse livro que eu ainda não havia lido, não conhecia esse livro em particular, que deve estar esgotado, eu fiquei muito interessada e trouxe os dois para casa. E mal sabia eu que os dois são extremamente antagônicos, são muito diferentes entre si, apesar do tema ser parecido. E essa dicotomia me impressionou bastante e me levou a querer trazer e falar sobre esses livros com vocês, inclusive antes de ter que devolver os livros para a biblioteca. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses livros e depois eu vou dizer o que eu gostei, o que eu não gostei, porque esse aqui em particular eu tenho muita coisa a dizer. Esse foi o primeiro livro que eu peguei e o primeiro livro que eu li. Li os dois mais ou menos ao mesmo tempo, mas esse aqui eu terminei primeiro. Ele foi escrito, enfim, por esses dois autores, o Alain de Botton e o John Armstrong, e foi lançado em 2013. Ele é um livro recente, há pouco mais de 10 anos. Eu já peguei esse livro levemente desconfiada, porque o Alain de Botton, que é o fundador da School of Life, que é um canal, uma escola, enfim, um projeto aí de desenvolvimento pessoal, ele tem um discurso meio problemático e, inclusive, uma escritora e youtuber que eu acompanho e gosto muito do trabalho, que é a Alice Capelli, ela fez um vídeo colocando esse autor num combo que ela intitulou de autoajuda, que na verdade faz lavagem cerebral em você. Eu vou deixar, inclusive, o link do vídeo da Alice, que fala não só sobre ele, tá? Ela fala sobre vários personagens problemáticas aí do mundo do desenvolvimento pessoal, mas, enfim, já sabia que talvez o livro tivesse ali alguma coisa meio problemática, e realmente, assim, a leitura me fascinou no início, tem muita coisa que eu achei bem valiosa, mas no final eu fiquei enojada, e vou falar sobre agora. A tese central desse livro, A Arte como Terapia, é a de que a arte deve ser usada de forma terapêutica e nos ajudar a lidar com questões emocionais, psicológicas, enfim. Então, eles trazem que a arte não é só, sei lá, coleção de objetos ou expressões culturais,
e que seu uso não deve ser apenas voltado para apreciação estética, né? E sim, deve ser vista como um meio que pode nos ajudar a viver melhor e a resolver nossos problemas emocionais e, enfim, alcançar uma compreensão mais profunda de nós mesmos, do mundo ao nosso redor. Tudo isso nada de muito novo, assim. Eles vão sugerir que a arte pode nos ajudar a lidar com grandes áreas, né, da necessidade humana. Os autores sugerem que a arte pode nos ajudar a lidar melhor com 7 áreas da necessidade humana, que seria amor, poder, dinheiro, política, moralidade, o corpo e a mente. E não estou lembrando de cabeça, estou olhando aqui do lado. Daí eles vão estruturar o livro inteiro em torno dessas categorias, dessas funções da arte, que eu até anotei aqui, vou pegar para ler para vocês. Vamos lá. Segundo eles, a arte como instrumento, né, ela tem as funções de rememoração, esperança, sofrimento, reequilíbrio, compreensão de si, crescimento e apreciação. O livro ele é super acessível ao público leigo, ele não é um livro difícil de ler, eu mesmo que sou leiga em arte, consegui compreender ali o que eles estavam tentando transmitir, e eles têm uma proposta realmente de fazer com que a arte seja mais acessível para um público que não está, né, produzindo arte, por exemplo. E eu super reconheço o esforço desses autores em tentar desmistificar a arte, torná-la menos intimidadora, menos elitista. E outro ponto forte do livro é uma ideia central que eles vão trazer aqui de que a arte pode ser usada para promover o autoconhecimento e o crescimento pessoal, e isso eu também concordo. Mas, para mim, os pontos positivos acabam por aí. Então, eu vou trazer aqui alguns aspectos problemáticos desse livro. Embora essa proposta de usar a arte como uma ferramenta terapêutica, assim, alguns autores, né, alguns reviews que eu vi na internet dizem que isso é inovador. Eu particularmente não acho. E acho que a forma como eles propõem isso aqui tem muitos problemas, né? Um dos principais problemas, para mim, é que eles simplificam a arte de uma forma excessiva. Eles fazem interpretação de vários autores, várias obras de arte, de alguns movimentos artísticos, e a forma como eles apresentam isso nesse livro é superficial, forçada em alguns momentos e problemática também. As obras de arte, como um todo, carregam múltiplos significados complexos e até dicotômicos, né, antagônicos. E aí, quando esses autores tentam trazer isso para dizer que a arte é uma resposta à questão emocional, né, de um indivíduo, por exemplo, aí eu acho reducionista. Um dos exemplos é que eles se propõem a discutir a Mona Lisa, né? E aí eles sugerem que o sorriso enigmático da Mona Lisa nos ensina a lidar com a ambiguidade e as incertezas da vida e várias outras abobrinhas. E por mais que esse tipo de leitura tenha algum valor, né, essa leitura que eles fazem dessa obra de arte, realmente talvez o sorriso da Mona Lisa signifique isso, mas ele também ignora outras camadas de significado, de contexto histórico, social, econômico, cultural, tudo isso que envolve a obra. Então, quando eles tentam tornar as artes que eles apresentam aqui acessíveis, eles caem ali num erro de fazer algumas generalizações ou interpretações que são muito erradas. Outro ponto super problemático para mim é que eles implicam que as necessidades humanas são universais e que a arte pode responder, né, a essas necessidades de maneira igual ou semelhante para todas as pessoas. E aí, como nós sabemos, né, o ser humaninho é um indivíduo muito único. Embora todos nós tenhamos problemas parecidos, eu acho que nenhuma experiência é totalmente individual, ainda assim, toda experiência é muito subjetiva, né, e vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, o que pode ser terapêutico para uma pessoa, para um indivíduo, vai ser talvez até um gatilho para uma outra pessoa, né? Eles vão deixar de lado também algumas questões psicológicas que são importantes e fazem parte da experiência humana que eles simplesmente não citam aqui. Por exemplo, o trauma, a espiritualidade, o luto e várias outras questões. E daí, quando eles fazem essa proposta de que a arte deve ser
né, deve ter essa proposta terapêutica, eles vão limitar a interpretação da arte e até mesmo a criação da arte a um único uso possível, que seria o uso emocional. E aí isso limita demais a visão que a gente vai ter sobre arte, né? E acaba sendo muito prescritiva. Tipo assim, o mundo tá com esse problema aqui específico, vamos criar a arte que resolve esses problemas. E não é assim que a arte funciona. Eles dizem, eu vou ler aqui uma parte, que a verdadeira finalidade da arte é criar um mundo onde ela seja menos necessária e excepcional. Isso na página 234. E eu discordo totalmente disso, né? Eu acho que a arte não deve ser limitada a uma única função. E quem é a pessoa que vai dizer que função é essa, né? Então, mais pro fim do livro, eles vão fazer um trecho aqui chamado Uma Defesa da Censura. E eles vão argumentar que a fase de censura de queima de livros, de banir obras, né, isso já foi superado na maioria dos países. Então, obviamente, eles não estiveram aqui no Brasil durante as eleições de 2018 e anos subsequentes, e em vários outros países, porque isso aqui também não é só mérito, né, e demérito do Brasil. Eles vão defender que a censura não deve ser vista como supressão obscurantista, mas como uma tentativa sincera de organizar o mundo em nosso benefício. E aí eles complementam que quem deve decidir quais coisas serão censuradas ou não é os governos, né? E isso poucas páginas depois deles terem mencionado sobre os horrores da Alemanha nazista e do quanto a sociedade como um todo demorou para se reerguer depois de tudo que um governo havia feito. Então, assim, vou até tomar um chá. Deixa eu respirar. A partir desse ponto, que infelizmente, ou felizmente, enfim, esse ponto só acontece de forma tão problemática no final do livro. Mas a partir desse ponto, o livro vira propaganda. Assim, é extremamente higienizador, uniformizador. Os autores implicam que eles sabem o que é melhor para o mundo inteiro, para todas as pessoas do mundo. Eles vão sugerir que o público precisa ser educado sobre a arte, não necessariamente que o público, em geral, produza a arte. Então, vira uma fala extremamente elitista também. Eles vão exaltar a figura do curador, dos museus e tudo mais, vira um delírio de curadoria estoica. Algumas resenhas do livro vão chamar a proposta deles de policiamento do bom gosto. E eu concordo e acrescentaria umas coisas piores aí, como vocês podem ver, vou colocar um texto. Eu escrevi, nas minhas notas do livro, eu escrevi alguma coisa sobre serem um estoico do caralho. Eu, particularmente, não recomendo de forma nenhuma o livro por causa disso. Leiam por sua conta e risco. Mas quis trazer ele aqui por conta das inquietações que ele me provocou, e essas inquietações mereciam expressão, e também por conta do livro que eu li junto, né, e terminei um pouquinho depois, que é O Mundo das Imagens, da Anísia da Silveira, esse aqui. Então, enquanto eu lia esse terrível livro azul, eu li também O Mundo das Imagens, e Anísia da Silveira, caso você não conheça, foi uma psiquiatra brasileira revolucionária. Eu quero falar sobre ela, quero falar sobre a poética, né, da loucura e sobre a proposta de um uso menos funcional da arte. A Nise foi uma das principais, mais importantes psiquiatras brasileiras e mundiais, me atrevo a dizer. Ela revolucionou o tratamento de pacientes com transtornos mentais ao usar a arte e a terapia ocupacional como forma de expressão e de cura. A partir dos anos 40, ela passou a se opor aos tratamentos psiquiátricos convencionais, tradicionais, né, que envolviam métodos muito agressivos, violentos, que eram, por exemplo, o eletrochoque e a lobotomia, que sim, era feita aqui no Brasil, ali nos anos 40. Side note, fica a recomendação, inclusive, do livro da Daniela Arbex e do filme Holocausto Brasileiro, que vão falar sobre esse período histórico em que as pessoas eram presas, internadas em hospitais psiquiátricos, enfim, por motivos até alheios, além de terem transtornos mentais. Então a Nise passou a se opor veementemente a esse tipo de tratamento
violento, e propunha o uso da arte como terapêutica, né, para poder acessar os conteúdos da psique das pessoas que estavam internadas, e também uma forma de se comunicar com elas, porque muitas delas eram não verbais na época. No hospital que ela trabalhava, ela fundou um ateliê de pintura e modelagem, então ela trabalhava com escultura e com pinturas e desenhos, enfim. E ela incentivava os pacientes que estavam geralmente ali diagnosticados com esquizofrenia ou alguns outros transtornos psiquiátricos graves a expressarem seus sentimentos, seus pensamentos, suas vivências através de desenhos, pinturas e escultura. Para Nise, a arte não era apenas uma forma de entretenimento, de colecionismo, ela era também uma via de acesso, né? Como alguns dos pacientes mais graves, eles não eram verbais, era uma forma de acessar o mundo interno dessas pessoas e entender um pouquinho melhor o que estava se passando ali na psique delas, né? Então, nesse sentido, a arte se transformou numa forma de comunicação mesmo entre consciente e inconsciente, e também auxiliava alguns pacientes a se reorganizar internamente. Essa proposta da arte como terapêutica, né, foi uma inspiração do Carl Jung, o fundador da psicologia analítica, que era uma grande inspiração para Nise, e que inclusive o Jung reconheceu o trabalho da Nise, né? Eles trocaram correspondências, a Nise enviou alguns trabalhos, mandalas que foram feitas pelos internos, e o Jung ficou muito impressionado com o trabalho dela. E o Jung entendia a arte como uma forma de expressão, de manifestação de símbolos do inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo. A arte seria uma dessas formas de dar forma, né, a esses conteúdos simbólicos aí. Então, o processo criativo para a psicologia analítica não é só uma atividade estética, mas também é uma forma de transformação. O próprio Jung observou que muitos dos seus pacientes produziam imagens simbólicas, arquetípicas também, durante o processo terapêutico, e especialmente em momentos de transformação psíquica. E nesse livro aqui, é exatamente isso que acontece, né? Ele vai primeiro problematizar bastante a psiquiatria daquela época, né? E vai trazer alguns exemplos de pacientes que ficaram internados sob seus cuidados e sob os cuidados de outros médicos também, e que tiveram, né, acesso aos ateliês de pintura e modelagem, e que, através das obras que foram criadas ali, era possível não só acompanhar o processo de evolução ou de regressão, né, dentro do processo pessoal ali de cada um, mas também ter acesso ao que eles, às vezes, não conseguiam verbalizar. Então, existe, né, existe uma disciplina que é a arte-terapia, né? Muito utilizada na terapia ocupacional, mas também em algumas abordagens da psicologia clínica mesmo, dessa convencional, dentro delas, principalmente a psicologia analítica junguiana. A arte-terapia, nesse contexto, ela busca explorar essa dimensão mais profunda, mais interna, mais inconsciente do indivíduo. Então, a arte-terapia, né, enfim, toda essa forma de ver que a Nise propõe aqui nesse livro, no trabalho dela como um todo enquanto psiquiatra, a arte acaba sendo, né, o processo artístico é mais uma jornada interna do que um meio de resolver problemas emocionais. Então, uma das premissas, por exemplo, dos ateliês, né, era de que não deveria haver intervenção no processo criativo, né, os monitores, as profissionais que estavam trabalhando ali, de forma alguma eles deveriam influenciar no que seria criado, o que é, infelizmente, o oposto do que eles propõem aqui. Nesse livro, Arte como Terapia, no finzinho, tem até um apêndice chamado Um Programa para a Arte, em que eles fazem uma brincadeira aqui de uma estratégia de encomendas hipotética. E dentro dessa proposta, é como se os artistas deixassem novamente de ter controle sobre suas criações e que elas fossem encomendadas, e eles sugerem aqui que tipo de artes deveriam ser encomendadas dentro da proposta do livro inteiro. O conjunto de parâmetros aqui que eles colocam como encomendas para os artistas seria falar sobre as virtudes do amor, os conflitos do amor, sexualidade, tristeza, desconforto, esperança, as idades do homem, memento mori, os prazeres do trabalho, os sofrimentos do trabalho, o outro, orgulho. E é isso. Todas as experiências humanas passíveis de compreensão, de ampliação, de integração, seriam
resumidas nesses 12 itens. E dentro do item da tristeza e da ansiedade, que foi o que mais me revoltou, né? Eles propõem que a finalidade das artes feitas para a tristeza sejam um corretivo para a perda da perspectiva, como se toda tristeza emanasse de perda de perspectiva, e que elas deveriam ser um catalisador para o estoicismo. Já na proposta da Nise, né, de não intervenção, esse tipo de terapia artística oferece um espaço seguro e livre de julgamentos, livre de intervenções, de pressões, e também livre de fazer sentido. A arte não precisa fazer sentido dentro da proposta da arte-terapia. E isso permite que a psique do indivíduo, né, a alma do indivíduo se expresse livremente, e também de formas inesperadas. Daí a função do terapeuta, né, do arte-terapeuta, do facilitador, é justamente auxiliar a pessoa que está criando arte a explorar essas imagens e símbolos que vão emergindo durante esse processo. E eles podem até auxiliar na interpretação, mas eles nunca vão impor um significado para o que está sendo criado ali. Então é um processo puramente pessoal e individual, extremamente subjetivo. E um dos aspectos que são mais notáveis assim no trabalho da Nise é a compreensão de que a arte criada por pacientes psiquiátricos, né, ou por pacientes com qualquer tipo de transtorno mental, seja internado ou não, não é uma arte irracional ou louca, né, mas que elas têm uma lógica própria, que é a lógica simbólica do inconsciente, que vai refletir muitas vezes as lutas internas, as dinâmicas internas, os conflitos e complexos de todas as pessoas que estão criando essas artes. Então, a produção artística, né, desses pacientes era para ela uma verdadeira poética da loucura, um modo de reorganizar o caos interno das pessoas em formas que eram que podiam, né, enfim, ser compreendidas e integradas, pelo menos pelo próprio indivíduo. Dentro das produções que foram feitas ali no ateliê, existiu um estudo feito, né, sobre isso, e essas obras compõem um espaço chamado Museu de Artes do Inconsciente, que fica no Rio de Janeiro, que pode ser visitado, e também é um espaço de pesquisa, e reúne milhares de obras, enfim, criadas por essas pessoas e o que elas revelam, né, sobre a psique humana. Daí a diferença fundamental entre esse livro da Nise e a proposta, né, dos Arte como Terapia aqui, é que a arte, nesse livro aqui, ela é tratada de uma forma muito mais profunda. E nesse livro do Alain e do John, a arte é vista como uma forma puramente funcional, higienizadora, pouco livre e que busca educar a sociedade ou reeducar a sociedade da forma como os autores compreendem que é válida. Já na visão dela, né, a arte não é só funcional, ela também é um meio de reconexão com a totalidade da existência dos indivíduos e com a totalidade da existência coletiva, né? Isso, por exemplo, trazendo os mitos, os símbolos, os arquétipos que estão nos constituindo aí como seres humanos desde o início dos tempos. Então, a arte, quando utilizada de forma terapêutica, ela vai muito além de ser um remédio. Então, aqui é prescritivo, né? Aqui é remédio, aqui é, enfim, algo muito determinista. E já nesse livro da Nise, e né, esse livro aqui é um símbolo de todo o trabalho da Nise, todo o trabalho da arte-terapia. E, enfim, de forma mais ampla, todo o trabalho da psicologia analítica, quando utiliza esse meio. Então, em vez de apenas ver a arte como uma ferramenta para resolver problemas emocionais ali, cotidianos, de uma sociedade que talvez na visão dos autores seja extremamente padronizada, o trabalho da Nise, principalmente, vai nos mostrar que a criação artística ela pode ser uma jornada terapêutica muito profunda, não só visando a cura, mas também o entendimento, que são coisas diferentes, e também vão auxiliar tanto os indivíduos quanto o coletivo da espécie humana, né, da experiência humana. Então, a arte, nesse contexto, ela vai para além de ser uma forma de terapia, ela vira também uma forma de compreender e curar a alma humana, o que é uma forma muito menos funcional e patologizante de ver a experiência humana do que no livro azul. Digo tudo isso plenamente consciente de que eu entendo pouco sobre arte, mas que eu entendo um pouco de psicologia e das problemáticas de se usar
a psicologia de uma forma homogeneizante, né? Então, todo tipo de leitura que eu faço, mesmo as leituras que eu faço por prazer, eu acabo problematizando muito, e foi o que aconteceu com esse livro azul, porque tocou num ponto que é muito delicado para mim e pega duas coisas que eu amo muito, que são a psicologia e a arte. Então fica a minha recomendação de que tudo que vocês forem ler na vida, vocês leiam com um grãozinho de sal e pesquisem bastante sobre, porque no caso, né, desse livro azul, era um livro que começou muito bem, tinha uma proposta muito massa e aos poucos foi se desenrolando numa coisa muito estranha, muito problemática. Caso vocês queiram, né, ir atrás do livro, saibam que esse é o meu pensamento sobre ele, mas fiquem à vontade para ler. Acho que toda leitura tem também seu lado positivo. Essa com certeza teve, mas eu acho que o lado negativo nesse caso sobressaiu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa breve análise desses dois livros. E caso vocês tenham alguma experiência para compartilhar a respeito disso, o campo de comentários é sempre muito bem-vindo. Vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!